Amém, irmãos? Então nós vamos continuar a nossa aula no capítulo 2 do nosso livro. E na aula passada nós vimos a questão dos atributos de Deus. O quanto ele é um Deus perfeito. E o quanto os atributos dele, nós estamos muito, vamos dizer assim, nós somos muito pequenos para entender o tamanho da grandeza dele. Não tem como você entender totalmente um Deus que é infinito, ainda mais porque nós somos finitos e nós também temos a questão da nossa natureza pecaminosa. Então, como a professora Luísa bem falou, quando nós vemos os atributos ou as características de Deus, não tem como nós nos achegarmos a conhecer Ele, no mínimo com um senso de humildade, reconhecendo o tamanho da nossa pequenez frente a um Deus que é infinito, que é um termo que para nós é tão grande que nós nem conseguimos entender. Acho que tá certo, né? Soltou. 42? 41, tá? A gente vai ler daqui a pouco. Ele está muito além da capacidade humana, porque tudo que é perfeito está nele. Ele é o perfeito. Então a gente viu a questão da transcendência, quer dizer, é um Deus que está muito acima. Tão acima que nós não conseguimos enxergar. E nós carregamos a natureza pecaminosa. Por isso, mesmo Ele tendo revelado para nós, através da Tua palavra, as características, os atributos, ainda assim, nós temos uma limitação muito grande. Nós não somos como Ele, nós não pensamos como Ele e nós não conseguimos enxergar as coisas como Ele, por causa dessa nossa natureza. E é bem interessante, porque hoje nós vamos falar sobre a questão da Trindade. Quando nós falamos da questão da Trindade, é uma aula que assim vai ser um pouquinho difícil, tá? Provavelmente vai ser a aula mais complicada desse livro, né? Porque é uma verdade muito grande, tão grande que nós não conseguimos entender o tamanho da sua grandeza. Nós temos indícios e nós temos vestígios na Bíblia que Deus se revelou para nós. Mesmo assim, quando nós pegamos esses vestígios, quando nós pegamos esses indícios que Deus deixou para nós e tentamos fazer uma ilustração, ou seja, tentar trazer essa grandeza de Deus a uma coisa que nós conseguimos conceber ou que nós conseguimos entender, provavelmente a gente vai errar. Então uma das coisas que a gente não vai fazer hoje é ilustração, exemplo trazendo, né, para alguma coisa secular, para alguma coisa humana, mesmo que esteja dentro da criação de Deus. Porque se nós fizermos isso, grandes homens de Deus fizeram e assim, eles erraram, porque como a Luísa falou na aula passada, se você não viu a aula passada, sugiro que você volte sobre os atributos de Deus. Deus, ele é transcendente, ele está numa postura tão alta que nós não conseguimos conceber o quão alto ele é. Então, vemos o quanto nós não conseguimos entender de Deus e a sua grandeza. Quando estudamos nas Escrituras, a realidade é que Deus, ele sempre se apresentou como um Deus trino. E nós vamos ver algumas diferenças, porque no Antigo Testamento, essa revelação, ela tem mais indícios, ela não é algo tão claro quanto no Novo Testamento. Então a gente vai começar ali basicamente pela doutrina, né, vindo do Antigo Testamento, e a gente vai ver alguns textos que existem indícios, mas nós não podemos afirmar com toda certeza. E por que eu falo isso, que existem indícios? Porque a Bíblia, nós sabemos que a revelação ela é progressiva, ou seja, existe uma escala de conhecimento que Deus ele vai se revelando a nós através da Bíblia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, é como se Jesus Cristo abrisse assim o ápice que nós podemos entender de Deus e falar assim, ó, tá, é isso aqui, ó. Aí a verdade é mais escancarada. No Antigo Testamento, a gente tem indícios, como eu falei, porque eles não tinham a revelação completa, e algumas coisas dá-se a entender porque facilmente a gente começa a associar algumas passagens com o Novo Testamento. Então, por isso que eu disse, acaba tornando-se indícios. A doutrina da Trindade, de maneira mais simples, afirma que Deus é absolutamente e eternamente uma essência, ou seja, é uma pessoa. A Luísa bem falou, né, na aula passada,
que Deus, ele não é simplesmente uma força. Deus não é simplesmente algo cósmico, uma nuvem que está, né, pairando no ar. Não, ele é uma pessoa. Ele é uma essência. Ele tem as características que são atributos que faz ele ser o que ele é. E essa essência dele subsiste em 3 pessoas diferentes e ordenadas, sem divisão ou, no caso, reprodução. Por que eu estou falando reprodução? Porque se você fala reprodução, a nossa mente ela vai começar a trabalhar assim. Existe alguma coisa e essa coisa começou a reproduzir características ou, enfim, a essência dele, certo? A gente fala que não tem reprodução, por quê? Porque Deus, ele é o que ele é. E a Trindade é o que é. Então, essa Trindade, ela é absolutamente perfeita. A tal ponto que se eu desviar 1/1000 de uma fração, você pode olhar e falar assim, mas esse Deus, então, ele é trino, ele subsiste em 3 pessoas? Mas e essa pequena falha aqui, por exemplo, que às vezes a gente, né, coloca uma ordem no Espírito Santo. Ah não, se o Espírito Santo é uma criação, então significa que ele não é o Criador, ele não é eterno. Então uma simples fagulhinha você pode colocar a questão da deidade como um todo, né, os atributos dele como questionáveis ou como não perfeitos. Por isso que ela é bastante difícil às vezes de nós vermos, porque com a nossa pequenez, com a nossa mente, a gente começa a tentar associar com coisas cotidianas, com coisas que nós vemos no dia a dia, com a criação, com o conhecimento que nós vamos obtendo com a vida, com as próprias escrituras. E aí, frente a um tema que é tão difícil e uma verdade que é revelada com muita naturalidade, às vezes a gente não consegue conceber o que é isso. E tentando conceber na melhor das intenções, vocês vão ver que grandes homens de Deus cometeram erros, tá? Foram erros que, né, todos nós vamos dar conta para Deus, mas a gente também tem que entender que, assim como homens erraram, nós também somos passíveis de errar. E isso tem que gerar muito mais humildade em nós, porque se a gente viu que eles erraram, a gente tem que olhar e falar, Deus, não me deixe, né, errar dessa forma. A ideia nossa nessas, provavelmente vão ser 2 aulas, é que vocês saibam como explicar a Trindade de maneira simples. Entendeu? Saibam, Israel, só existe um único e verdadeiro Deus. Deus é um, único, uma essência, entendeu? Que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Os 3 são um. Entendeu? Mesma mente, maneira de agir, entendeu? Os atributos. Eles podem até ter papéis diferentes. A maioria dos cristãos não sabe esse conceito básico de Trindade. Seria uma forma de melhorar, não é melhorar, mas ele se apresentar a nós homens, né? É o mesmo Deus, mas parece que em dados momentos em que ele se comunicou com nós, como seres humanos, ele, não só a comunicação, mas talvez para o aperfeiçoamento também do ser humano como um todo, do Espírito Santo. Cuidado aí. Cuidado aí. Nós vamos continuar aqui a aula. Como eu falei, é um tema difícil. E assim, a gente vai tentar explicá-lo. E assim, irmãos, nem tudo vai fazer sentido. Porque quando você estuda os atributos de Deus, e a gente estudou, por exemplo, a questão do eterno, como é que você define algo que é eterno? Assim, para mim, a minha definição mais simples é a matemática. Mas isso não é nada. É um conhecimento, né, muito raso do que é Deus. Mas a gente vai tentar, pelo menos, ter uma ideia, né, e ter uma noção de como a Bíblia, através ali da revelação progressiva, ela vai se mostrando e vai revelando o Deus Trino. Eu ia completar o seguinte, vai ter coisa que nós vamos aprender que fazem parte dos mistérios e da mente
insondável de Deus. Ele não revelou. Só isso, tá? Mas ao final das 2 aulas, vocês vão saber conceituar. E o conceito é dessa maneira simples. Só existe um único e verdadeiro Deus que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto final. Tá? Pode continuar, professor. Temos que ter cuidado em não estabelecer a pessoa do homem para avaliar a pessoa de Deus. Ou seja, a forma original da pessoa não está no homem, mas em Deus. O que significa isso? Nós não podemos pegar a nossa natureza e tentar colocar ela na natureza de Deus ou tentar fazer uma comparação, porque a nossa natureza, ela já é caída. É diferente da natureza de Deus, que ela é perfeita, que ela sempre foi perfeita e que ela sempre será perfeita. Deus, ele é o original da perfeição. E com essa graça, ele nos deu atributos comunicáveis, que são aqueles que nós vimos na aula passada, em que ele compartilha com o ser humano. Porém, mesmo o ser humano tendo atributos comunicáveis, ele não é Deus e a natureza é pecaminosa. Ou seja, até os atributos de Deus em nós, eles tornam-se anormais por causa da nossa pecaminosidade. Então nós não somos um ser perfeito. Não tem como a gente pegar a nossa natureza, não tem como nós pegarmos tudo aquilo que nós somos e tentar compararmos com Deus, porque nós somos anormais, nós somos pecaminosos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos muito pequenos a um Deus que é infinito, eterno e perfeitamente naquilo que ele é. Várias ilustrações, elas foram realizadas para explicar a Trindade. Porém, todas elas têm algum defeito. E assim, elas trouxeram elas na melhor das intenções, tentando explicar de um jeito mais simples, né? Então, por exemplo, nós temos uma que talvez seja a mais clássica, que eu já ouvi algumas vezes, que fala assim, para você entender Trindade, imagina um ovo. O ovo, ele é casca, ele é clara e ele é gema. Você não pode, né? Assim, as pessoas falando, tá, gente? Não sou eu que defendo isso. Não, você não consegue dividir os 3 porque os 3 são um ovo, é um conjunto. Ou então, por exemplo, no reino também vegetal. Imagina Deus. Deus é como se fosse o rio e a água. Não tem como você tirar a água do rio porque, enfim, fica incompleto. Ou então a questão do fogo e do calor. Não, se existe fogo, logo existe calor. Então, tentam explicar com essas ilustrações a natureza de Deus. Porém, todas elas vão deixar algumas lacunas muito grandes, né? Ou seja, alguns espaços muito grandes. Elas sempre vão ter falhas, porque a natureza e a essência de tudo isso que nós vemos não é a mesma essência e natureza de Deus. A perfeição que Deus não é a mesma coisa da perfeição que você falar que clara, gema e casca compõem um ovo. Não é, sabe? Não é isso. E outra coisa também que nós tentamos mais uma vez. O homem, por ser portador da imagem de Deus, às vezes eles tentam pegar um sentimento, né? Ou até mesmo o homem. O homem, por exemplo, ele divide-se, né, em corpo, alma e espírito. Logo, você pensa e imagina que Deus é da mesma forma. Também é uma ilustração muito ruim, porque a gente já está pegando um ser com natureza caída e tentando comparar com um ser que é perfeito, que nunca caiu, que é santo, 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 como um dos atributos que nós vimos. Então, toda vez que a gente tenta fazer algum tipo de ilustração, a gente vai contra um dos atributos, uma das características, né, que Deus é. Essas ilustrações, como eu falei, elas foram trazidas nas melhores das intenções, por grandes homens de Deus, por grandes mestres, porém elas são insuficientes e assim, é bom que nós não usemos elas. Por quê? Porque elas podem fazer com que nós erramos o alvo, né? E, mais uma vez, nós temos que ser humildes, porque tem coisas que são reveladas que elas são misteriosas. É até interessante, né? Se é revelado, é misterioso? Então, tem coisas que sim. Uma das coisas é a questão da Trindade. Apesar dela ser revelada com muita naturalidade na Bíblia, ela também torna-se um mistério por essa nossa incapacidade. E é bem interessante que eu estava lendo que Deus, ele é um Deus constitucional, ou seja, a natureza dele e a perfeição reveladas
através dos atributos, elas não se ferem. Ou seja, você não tem um atributo brigando com o outro, como a gente já falou em algumas vezes. Os atributos eles são totalmente perfeitos. Um não sobrepõe o outro. É sempre um trabalhando em conjunto com o outro de maneira perfeita e infinita. Por isso que é tão difícil a gente entender. É difícil a gente entender, né, o atributo justiça e o atributo graça ao mesmo tempo ali trabalhando juntos. Mas se não fosse esses atributos trabalhando junto, todo mundo estaria condenado ao inferno, ou todo mundo iria para o céu e o mal, né, não seria nada. Seria só um erro ali que provavelmente feriria o próprio Deus e a soberania dele. Então, só da gente às vezes falar alguma coisa, ou a gente tentar ilustrar a Deus de alguma forma, é só a gente parar um pouquinho para pensar, que a gente vai falar, puxa, mas eu estou ferindo tal atributo. Nossa, mas isso que eu estou falando, talvez não seja, né, o nosso Deus. Então eu gostaria de começar lendo Gênesis 1:1. Nós vamos começar ali no Antigo... Uma coisa. Gente, não tenta dar um conceito para a Trindade, tipo igual ovo com o ser humano. Se você fizer isso, você vai errar. Entendeu? Não tenta dar um conceito. Igual tempo, passado, presente e futuro. Não é. Não faça isso, você vai estar falando besteira. Simplesmente é o Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Final. Entendeu? É o que as pessoas precisam saber. Aí vocês vão aprender a conceituar depois das aulas. Tá bom? Alguém pode ler para mim, por gentileza, Gênesis 1:1? Aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então vamos lá. Esse versículo no hebraico, a palavra Deus, ela vem com o nome Elohim, que foi uma palavra usada para Moisés mostrar ali ao povo de Deus, né, a Israel. Essa palavra Elohim, ela é considerada uma indicação para uma visão de trindade. Ela não pode ter toda certeza. Por quê? Porque em outras passagens bíblicas ou em outros manuscritos, ela também é utilizada para representar outros deuses, ou também existe uma outra possibilidade. Ela é encontrada nesse plural, mas é um plural para ser interpretado como uma intensidade ou uma majestade. Então você está pegando uma palavra no plural que ela não necessariamente significa mais de uma coisa, mas ela significa que você está pegando aquilo e criando um grau a mais de intensidade. Por que que isso faz sentido? Você imagina assim, Moisés escreveu para um povo que ficou durante muito tempo numa cultura em que existiam vários deuses. Deuses para praticamente qualquer coisa. Quando então ele apresenta o Deus de Israel, faz muito sentido ele apresentar como se fosse assim, o superior. Tipo, não, eu sou o que eu sou, ou seja, o Deus que é eterno, o Deus que governa todas as coisas. Então, esse plural de intensidade, uma das coisas que pode justificar é justamente isso, porque em outras passagens do Antigo Testamento, ela não é utilizada, é utilizada uma outra palavra, né, que dá a intenção de que Deus é único. Então, assim, a palavra Elohim, quando nós começamos a estudar, geralmente as pessoas falam, não, isso aqui já é um plural, isso aqui já é um plural para 3. Pode ser, tá? Pode ser. Mas no hebraico pode ser também essa questão da intensidade que também faz muito sentido. E é bem interessante porque essa palavra ela aparece em vários contextos do Antigo Testamento e eles mesmos falam que se é um indício, porque quando você vai no Novo Testamento, o Novo Testamento geralmente pega o Antigo Testamento, né, para criar ali uma doutrina no que já foi feito. Então é muito mais fácil você associar isso ao Elohim aos 3, porque quando você vai para o Novo Testamento, alguns textos ali de 1 Pedro, algumas palavras mesmo de Jesus Cristo mostrando como Criador, ele está falando da Trindade. Então é bem simples também você entender dessas duas formas. Mas o que fica aqui, Elohim, nem sempre, tá? Ou a gente não pode afirmar com toda certeza que já está mostrando um Deus trino. Porém, em Gênesis 1:26, alguém pode ler, por gentileza? Aqui
existe um plural. E é o próprio Deus falando como se ele fosse mais de uma pessoa. Então esse é um indicativo que eles até julgam que possa ser até melhor para explicar um Deus que tem mais de uma pessoa subsistente nele. Alguém pode ler? 1:26? Né? Isso. Por gentileza. Gênesis 1:26. Eu leio. Pode ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso mesmo. Um outro texto também que aparece no plural e é o próprio Deus falando, está também em Gênesis, no capítulo 11, verso 7. Aqui é a Torre de Babel, os homens estão criando, né, um monumento ali para chegar até o céu, homens que são rebeldes, são idólatras, e Deus, quando ele vai se autorreferenciar, ele usa um verbo também no plural. Alguém pode ler, por gentileza? Eu leio. Gênesis 11, 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Isso mesmo. Então aqui também nós vemos essa passagem, né, o verbo sendo flexionado ali em um plural. Esse, como eu falei, ele começa a fazer um pouquinho mais de sentido, né, para os estudiosos, porque como eu falei, a palavra Elohim nem sempre pode significar ali a questão de três, ou uma trindade. Pode significar também a questão da intensidade. E uma das coisas do Antigo Testamento que é um pouquinho mais difícil também de ver a trindade é porque a questão do Deus Filho, ela é muito pouco mencionada nas Escrituras. Então eu vou pedir para que um irmão abra em Salmo 2:2, e porque ele fala ali de uma palavra que pode apontar para Cristo, tá? E é bem interessante, porque eu quero que algum irmão também leia em Hebreus 1:1. Essas duas referências são complementares, porque Hebreus está fazendo uma referência ao Salmo, o Salmo está falando de ungido, e Hebreus fazendo essa referência está falando também de ungido e de Cristo. Então esse também é um forte indício de que no Antigo Testamento você já tem ali a figura do Deus Filho, ou seja, de Jesus Cristo presente, né, nas Escrituras. Alguém pode ler, por gentileza? Pode ler do Salmo 2, do verso 2 até o verso 7, por favor? Salmo 2. Isso, do 2 ao 7. E algum outro já pode abrir em Hebreus 1, do 1 ao 3. Salmo 2. Bom, Salmo 2 do Salmos 2, do 2 até o 7, por gentileza. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e saudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então desfalará a sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Hebreus 1, do 1 ao 3, por gentileza. Eu leio. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Então, quando você olha o texto de Hebreus 1, do 1 ao 3, ele é bem mais claro, ele faz uma referência a Salmo. E aí, como eu falei, então existe, né, bem pouca coisa dessa questão do Filho, do ungido, né, que seria o próprio Deus Filho. Mas nós temos também essas referências que provavelmente são fortes indícios e que podem, né, provavelmente aí são, né, falando sobre Jesus Cristo, porque o Novo Testamento ele vem e ele confirma isso, fazendo a referência ao Salmo e sendo muito mais claro, né? Então, quando a gente olha ali em Hebreus, não tem dúvida de que Hebreus está falando sobre o próprio Jesus Cristo. E é bem interessante porque nessa questão dos títulos e dos plurais, porque existe uma passagem ali em Deuteronômio 6,4 que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor, é um. E é bem interessante porque esse credo judaico, ele refere-se ao Deus como um Deus verdadeiro, único, porém ele também permite uma pluralidade. Por quê? O adjetivo em hebraico, ele se traduz em ekhad, ou ekiad, eu não sei falar, tá pessoal? Estou falando ekhad porque ekhad, né? Porque é bem parecido com a pronúncia em inglês. Que afirma a unidade em Deus, mas que também permite uma pluralidade. E aí eu gostaria que alguém abrisse em Salmo 68, 6. Por quê? Porque essa mesma palavra que sugere uma pluralidade, ela também é utilizada em outras referências de Gênesis, como por exemplo Gênesis 2, 24, para referir-se, por exemplo, àquela passagem em que Deus fala que o homem e uma mulher, eles seriam uma só carne. Então, essa afirmação, ela é bem importante. Por quê? Porque a cultura judaica, ela era monoteísta. Ou seja, acreditava em somente um Deus. Mas não significa que esse Deus é unicista. Ou seja, que ele é um Deus que não subsiste em três pessoas. Então, isso é uma dificuldade. E aí, o que o autor, que eu achei bem interessante, porque essa palavra que sugere uma pluralidade, ela tem uma outra palavra que não sugere uma pluralidade, que é o que vão ver em Salmo 68, 6. Essa passagem de 68, 6, ela está falando sobre o ser humano, ela não está referindo, né, a Deus. Então, pode falar, por gentileza, quem abriu em Salmo 68, 6? Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então, a palavra que aparece aí é Yakhid, que significa único e solitário. Ou seja, mesmo a Bíblia não sendo tão clara no Antigo Testamento sobre a pessoa de Deus ser um Deus trino, ou seja, ser uma pessoa que subsiste em três, ela permite essa pluralidade pelas próprias palavras que ela utiliza. Então, por exemplo, Elohim. Elohim você pode entender como um Deus trino, apesar de você não poder afirmar categoricamente. E aí eu gostaria agora que a gente lesse o livro, porque agora nós vamos começar também uma outra etapa, que no Novo Testamento aí sim vai ter uma clareza um pouquinho melhor sobre o que é essa questão de triunidade. Vamos dar uma recapitulada rápida nisso? Sim? O que acontece? Veja, quando você vê Elohim, Elohim é uma palavra no plural. O singular é El, E-L, que aí é Deus no singular. Elohim é o plural de El. Entendeu? Então, quando você vê isso, é um indício de um plural. Porém, você não tem isso de maneira clara. O que você tem de maneira mais clara é o texto que nós lemos da Torre de Babel, onde desçamos e façamos, está no plural claro, e o texto de Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que isso acontece? Existe uma coisa chamada revelação progressiva. À medida que a Escritura vai avançando e que o plano de salvação de Deus vai avançando, novas informações vão sendo adicionadas.
Então você vai com muita calma. Tá? Agora, nós vamos entrar no Novo Testamento. O Novo Testamento é como se abrisse a cortina. Aí é muito claro. Tá bom? Vamos ler então, página 41, primeiro parágrafo, por favor. Eu posso ler Pode ler então, por gentileza. até o fim? Do parágrafo? Isso, até o fim do parágrafo, antes de Tertuliano. Oi? Antes de Tertuliano. Contudo, há um só Deus. Tá, obrigada. Um ponto crucial que todos nós cristãos precisamos saber é que 3 pessoas nas Escrituras são chamadas de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo bendisse o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 1:3. João falou sobre o Filho como o Verbo que estava com Deus e era Deus, João 1:1. Além disso, o Espírito Santo também é apresentado como uma pessoa divina, ao ponto de, quando Ananias mentiu para o Espírito Santo, o apóstolo Pedro afirmou que Ananias mentiu para Deus. Contudo, há um só Deus. Então vamos lá. O Novo Testamento ele é essencial para o entendimento da questão da Trindade. Por quê? A doutrina da Trindade, ela acompanha o progresso da revelação de Deus. Ou seja, Deus ele vai revelando-se aos poucos nas Escrituras, até que nós chegamos em Jesus e nós temos uma clareza muito grande ou muito maior, ou praticamente de tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. E os apóstolos também, eles escrevem tendo esse entendimento, e as 3 pessoas então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles começam a surgir nas palavras, né, nas Escrituras, de uma maneira muito mais clara, assim como nós lemos, por exemplo, em Hebreus do 1 ao 3. Então, ali é muito mais claro do que quando a gente leu em Gênesis 1, ou nós fomos ao texto de Deuteronômio. E aqui, algumas aulas atrás, nós estávamos falando do cânon do Novo Testamento, que nós tivemos aí aproximadamente quase 400 anos, que as pessoas começaram a pegar a carta dos apóstolos, os escritos, e começaram a juntar, que foi a fase de coleção, e nessa fase de coleção começou-se a tirar. Então, por exemplo, tinha uma carta lá que era de Pedro. Ah, essa carta de Pedro, ela tem uma data errada, ou então ela tem alguma coisa que não condiz com as escrituras. Eles tiravam. E isso foi durante muito tempo, até a gente ter o cânon do Novo Testamento bonitinho e todo, vamos dizer assim, como a gente vê hoje, né, todo estruturado. Por que isso é muito interessante? Porque nós temos um irmão aqui, que é o Tertuliano. E eu já vou começar a defender ele aqui. Por quê? Tertuliano, ele foi o primeiro a empregar esse termo trindade. Ele é mais ou menos dessa época, né, até 320, se eu não me engano, ele viveu. Porém, ele pecou porque, em sua doutrina, o Filho tinha uma subordinação ao Pai. Então, ele reconheceu que existia Pai, Filho e Espírito Santo, porém ele falava que Jesus Cristo na hierarquia, ele era menor que o Pai. O que é uma hierarquia? É uma escala ali de grandeza. Então, você imagina assim, e assim, irmão, nem era muita coisa, tá? Era pouca coisa, mas você imagina assim, vai, Deus está aqui, aí Jesus Cristo está aqui, ó, quase encostando, mas um pouquinho para baixo. Aí você imagina assim o Espírito Santo também quase encostando aqui em Jesus, mas um pouquinho para baixo. Então, uma dessas coisas que ele falou, a gente tem que ver também, irmãos, que o cânon bíblico estava se formando, né? Você tinha várias dificuldades ali de entendimento, você teve vários concílios, que inclusive nós vimos que tiveram livros que ficaram fora da Bíblia e cartas que ficaram fora da Bíblia durante um tempo. A gente vê, por exemplo, a questão de Judas e Hebreus. Hebreus por não ter um autor e Judas, né, por citar ali um apócrifo e algumas outras coisas na doutrina que eram bem complicadas. Então, teve uma complicação muito grande. Então, dentro dessa complicação, juntando o fato do nosso irmão ser um homem que nem nós e errar também, ele acabou pecando nisso, criando ali uma certa divisão entre Deus Pai e Deus Filho, falando que o Deus Pai era maior. E como eu falei, nem era assim algo tão gritante, tá? Ele não estava falando assim, não, Deus é o maioral lá em cima,
né, como algumas seitas que nós vamos ver provavelmente na próxima aula, e Jesus Cristo está aqui embaixo, é um Deus bem menor. Não, ele só falava assim que Jesus Cristo ele era um pouquinho menor. Orígenes foi uma outra pessoa também que foi um pouquinho além. E aí ele disse que o Espírito Santo era subordinado ao Filho. Por que essas visões elas são tão complicadas? Porque se você está dizendo que você tem um Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que ele é perfeito, se por uma fração de segundo ou uma fração de qualquer coisa, um atributo, ele deixa de ser perfeito, logo a Trindade não é perfeita. Porque você está dizendo assim, não, Deus é único. Ele subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como você pode dizer, por exemplo, que o Espírito Santo tem alguma falha? Ou em algum ponto ele é menor? Se ele é menor, a gente já pode olhar para um atributo, por exemplo, que é a questão da soberania, e falar, bom, então ele não é soberano. Ele não tem todo o poder. Logo, você coloca, e é pouco, tá? Você acaba colocando a Trindade como um todo num conceito assim errado. Porque você está dizendo, não, Deus então ele também não é tudo aquilo que ele está dizendo que é. Ele não é perfeito. Alguma coisa tem uma imperfeição. É bem interessante porque uns tempos atrás nós estávamos vendo uma palavra e um pastor ele falou uma coisa assim bastante pesada. Ele falou, não, é porque Jesus Cristo nem sempre ele era Deus. Ele tinha ali os traços de humanidade, então... Por exemplo, aí ele citou um exemplo. Por exemplo, quando ele pergunta isso, é porque ele não está sendo Deus ali naquele momento. Ele está sendo homem. Só que assim, irmãos, se por 1 milésimo de segundo Jesus Cristo deixa de ser Deus, mesmo ele sendo 100% homem, ele também não é soberano. E aí você está dizendo que uma das pessoas da Trindade não é soberana, logo a Trindade não é soberana. Então é uma coisa que às vezes parece assim ser pequena, mas quando você vai na minúcia e quando você vai, vamos dizer assim, as últimas consequências, você pode estar criando uma heresia, pode estar criando uma seita, como nós vamos ver que tem seita que às vezes não é um caminhão que está passando, é uma mosquinha que por causa ali de uma incapacidade humana tenta explicar de alguma forma que às vezes não é para você explicar. Ou então faz um tipo de ilustração que não é para você fazer, e aí o que acontece? Acaba se desviando. Pra você ter uma ideia, o Concílio de Nicéia, que foi em 325 depois de Cristo, declarou que o Filho tem a mesma essência do Pai. O Filho, 325 depois de Cristo. E aí o Concílio de Constantinopla, ele também afirma a divindade do Espírito Santo. Porém, é bem complicado porque, assim, ao mesmo tempo em que ele afirma essa divindade, ele também deixa em aberto. Ele não fala assim, o Espírito Santo ele é a mesma deidade, ele tem a mesma perfeição do Deus Pai e Deus Filho. Então, só por você não falar isso, pode acabar abrindo uma brecha, para que alguma seita ou heresia, enfim, diminua a figura do Espírito Santo de alguma forma. Pode falar. Uma coisa importante para vocês entenderem, isso aí que ele está falando pode parecer um pouco complicado. Vamos tentar formular de uma maneira um pouco mais simples. Não pode faltar nenhum atributo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os 3 têm que ser completos, porque eles são Deus. É um único Deus. Mesma essência, mesma mente, tudo igual. Só que ele subsiste em 3 pessoas. E quando você vê cada pessoa, elas são exatamente o poder, a imagem, os atributos de Deus. Não pode faltar. Por exemplo, se faltar algo em Jesus, você derruba a Trindade. Se faltar algo em Espírito Santo, você derruba a Trindade. Se faltar algo em Deus Pai Todo-Poderoso, derruba a Trindade, entendeu? Tem que ser completo. Todos os atributos, todo o poder, toda a onisciência, e é o que a gente vê nos textos bíblicos. Nós vamos explorar os textos bíblicos na próxima aula, porque nós não temos tempo. Mas agora, só conceituando,
Na pré-reforma, praticamente, você não teve muitas alterações na doutrina da Trindade, ou seja, o Espírito Santo, durante um tempo, não foi explorada essa questão da deidade dele ser igual, né, ao Pai e ao Filho. Você tem Agostinho e Calvino que fala uma frase muito interessante assim nos escritos deles. As ações de qualquer uma das pessoas da Trindade são, na verdade, ações de que as três pessoas participam. Ou seja, o que ele está falando? Que tudo que a Trindade faz, ou tudo que a Trindade fez, ela fez como uma só pessoa. E que as três participaram ativamente. Aí você vê que a coisa já começa a melhorar. E eu vou terminar aqui numa frase falando assim: portanto, a melhor forma de afirmar a igualdade eterna da autoridade das três pessoas na divindade de Deus é dizer que Deus, ele é único, mas ele subsiste em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um trabalhando de uma maneira diferente no processo ali de redenção de todas as coisas, porém eles mantêm a mesma essência, a mesma personalidade e eles são o mesmo Deus. Amém? Aí na próxima aula, porque agora nós vamos ter alguns avisos e algumas coisas, a gente vai ver uma ilustração, não encerra a aula ainda não. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus Cristo era Deus, ok. E que tudo que ele fez, olha que interessante isso que ele falou, ele acabou de falar, que sempre que você vê qualquer atitude de uma das pessoas da Trindade, você está vendo a Trindade agindo. Olha que interessante, veio uma ilustração. Jesus Cristo andou na terra como Deus, deu prova disso. Só que ele agiu no poder do Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, fazendo a vontade do Pai. As três pessoas. Então, cada ato que Jesus fez, por exemplo, quando ele foi lá e interrompeu o velório e ressuscitou aquele menino, quem via a cena via Jesus. Mas teologicamente falando, a gente sabe que foi a Trindade. Por quê? Porque ele fez aquilo porque era a vontade do Pai, o Filho fez aquilo porque ele era Deus, e ele fez aquilo no poder do Espírito Santo. Entendeu? Então são as três pessoas ali. E as passagens... Só que você só vê um. As passagens do Novo Testamento, elas mostram esse conjunto da Trindade, e tem outras que assim, são totalmente explícitas. E a gente vai ver, né, a Trindade trabalhando junto quando nós formos ver as passagens que realmente falam sobre Trindade no Novo Testamento. Isso aí. Acho que o detalhe importante é entender